Raul Mikhail Ivanov. Parte 2. Questão: você poderia intervir junto aos dirigentes que se opõem à luz? Cara amiga, isso foi tentado por numerosas civilizações extraterrestres, nos anos 50. Os dirigentes que os governam são aqueles que vocês mereceram e deixaram subir ao poder. Em todos os países, eles pertencem às forças da sombra, estejam certos disso. Eles não são, absolutamente, permeáveis às mensagens que poderíamos transmitir-lhes. Eles sabem, pertinentemente, eles procuram, mesmo, o que acontece. Vocês acreditam que eles queiram que haja 7 bilhões de indivíduos sobre o planeta? Eles se dizem que quanto menos houver, melhor será. Eles vão ao sentido do que acontece nesse momento, mas a finalidade não é a mesma. Eles recusam a luz. Não se pode aceder ao que se chama o poder nessa terceira dimensão, qualquer que seja o poder, se pertence à luz, porque a luz não é poder, a luz é a certeza, ela, absolutamente, nada tem a ver com o poder. O poder é constranger, a luz basta-se a si mesma. Portanto, o que vocês chamam de dirigentes não estão, absolutamente, prontos para receber, aceitar ou mudar um pingo de seus comportamentos, mesmo se houvesse, num determinado país, milhões de seres que despertassem a luz, mas eles os fazem executar, eles os fazem desaparecer da superfície da Terra, sem qualquer remorso. É triste, mas é assim, e todo ser humano que procura adquirir um poder, afasta-se da luz. A luz da quinta dimensão é luz de humildade, luz de fraternidade. A fraternidade não tem necessidade de dar ordem, a fraternidade não tem necessidade de ditar leis. A partir do momento em que a luz transcende e ilumina seu ser, vocês se conformam, totalmente, às leis divinas, e não às humanas. Respondido. Questão: pessoas que querem caminhar na luz podem servir de retransmissores em relação ao seu próprio trabalho ou ao trabalho de outras entidades? Mas obviamente, isso faz parte da cooperação de que falei, é algo que será cada vez mais corrente, cada vez mais solicitado, é evidente. Nós não podemos fazer o trabalho sozinhos, mesmo que haja bilhões de seres humanos, de seres do intraterra, de seres do extraterra que se têm prontos para intervir em sua dimensão. A revolução da luz nessa dimensão intervirá, realmente, e será visível para todos os seres do planeta, ao mesmo tempo. Aí, será, realmente, o fim da terceira dimensão. Questão: é exato que algumas pessoas de poder são confrontadas, sem o saber, a manifestações da luz? A luz procura intervir por toda parte, mesmo, efetivamente, junto a forças que não estão conscientes da luz, mas eu reitero o que eu dizia. Se esses seres não querem aceitar a luz, nada os fará mudar de opinião, mesmo no último minuto. Porque eles estão demasiado apegados aos poderes, eles estão demasiado apegados ao que chamamos o ego, portanto, a terceira dimensão, mas não se deve julgar, é a experiência deles, eles têm necessidade de crescer um pouco mais, eles têm necessidade de recomeçar um ciclo. O pai não julga, cara criança. Eles recomeçarão um ciclo, não é importante, não se deve julgar, tampouco se deve dizer eles não estão na luz. Deixem-nos, é a experiência deles, não é a sua, e tudo. Questão: é correto sentir, cada vez mais frequentemente, a necessidade de irradiar a luz, na natureza, em pessoas ao redor de si, para fazer evoluir as coisas? Cara amiga, cara criança, se você está na alegria quando faz isso, você está na exatidão. Não há preconização, deve-se fazer isso na simplicidade, não há técnica, não há regra. Quanto mais você for autêntica, mais você for espontânea, menos haverá riscos, mais haverá um efeito real ao redor de você, e você não tem mesmo que se preocupar com o efeito real. Contente-se em ser e irradiar, é o que é pedido, e nada mais, nada mais. Vocês sabem, o que é pedido é extremamente simples. Vocês têm, sempre, a impressão de que é preciso complicar com rituais, com coisas criadas do mental, mas de modo algum. A simplicidade é a chave, não há outra chave. Continue, se o sente, cara criança, continue a irradiar essa luz nos lugares em que você a sente. Se você o faz e sente uma alegria interior, é que você está na exatidão. Aí está o que eu posso responder-lhe. Questão: que diferença você faz entre o livre-arbítrio e a escolha da alma? Uma diferença essencial.
O livre-arbítrio, eu responderei que existe apenas a um nível preciso de consciência, mas que, em outro nível de consciência, não há livre-arbítrio, tudo é, inteiramente, determinado. Tudo depende da escala de tempo ou do espaço ao qual você se refere. Se você se refere à sua pequena vida, você tem o livre-arbítrio. Se você se refere à sua alma e à evolução de sua alma em dezenas de milhares de anos, não há qualquer livre-arbítrio, e tudo é, inteiramente, determinado. Agora, o que eu chamo a liberdade de alma, a escolha de alma é que a alma decidiu experimentar para descer na encarnação, e nessas escolhas de almas, que, eu repito, nada tem a ver com o livre-arbítrio, há uma impossibilidade de mudar os programas que a alma decidiu viver ao vir sobre a Terra. Ninguém pode ali opor-se. Isso é a liberdade da escolha de alma. Agora, o livre-arbítrio existe em certo nível de consciência, mas em nosso nível de consciência não há qualquer livre-arbítrio, há um determinismo, o mais fundamental e absoluto. E, se se toma uma escala de tempo que corresponde a éons e éons, pode-se resumir o caminho da alma a um ir e voltar, e é tudo, enriquecido da experiência dessas idas e desses retornos. É o caminho inexorável que toda alma toma, qualquer que seja a noção de tempo que ela vai colocar, porque, efetivamente, ao nível da vida individual limitada, entre o nascimento e a morte, tem-se a impressão de ser livre, de ter a liberdade de escolha. A única liberdade que se tem é a de compreender quanto tempo vai demorar para ir de um ponto A para um ponto B, mas é-se obrigado a ir do ponto A ao ponto B, mas você pode levar um século, um milênio, mas você vai, sempre, do ponto A ao ponto B, isso é uma certeza. Você vem da luz e você retorna à luz, não há alternativa, não há outra possibilidade, não há outro caminho. Há apenas um único caminho, que é o de retornar de onde vem, ou seja, retornar a essa fonte, a luz. Vocês são, todos, filhos da lei de um, e são, todos, filhos da luz, são deuses. Alguns sábios disseram que vocês são deuses, mas não é uma mentira, é a verdade a mais estrita, a mais nua, mas, unicamente, há aqueles que sabem disso mais do que outros, é a única diferença. Mas há em seu ser, escondida, no mais profundo de seu coração, essa divindade que vocês são. É-lhes pedido, hoje, para deixar eclodir essa divindade, absolutamente, nada mais. Busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes dado em acréscimo. Como dizia Jesus, é ainda mais de atualidade. Eu respondi, cara amiga. Questão: que significa o fato de dizer que uma alma vem sobre a Terra para transmutar uma experiência? A alma veio sobre a Terra para a experiência da encarnação. Transmutar a matéria é o que vocês fazem, a cada minuto, quando comem, quando se trocam, quando se lavam. A cada 7 anos, todas as suas células são regeneradas, vocês passam sua vida a transmutar, nessa vida, no além. A vida é uma transmutação permanente, encarnada ou não encarnada. Simplesmente, há apenas duas direções possíveis: afastamento da fonte, retorno à fonte. Há aqueles que estão retornando à fonte. Há aqueles que querem afastar-se, ainda. Isso não é importante. Quando vocês adquirem esse olhar, essa lucidez da realidade da luz da quinta dimensão, não poderá mais haver interrogação como essa, poderá apenas haver a certeza da irradiação da luz e a certeza de que vocês são amor, eternamente, definitivamente, de toda a eternidade, e que vocês são deuses. Deus não se faz perguntas. Questão: as efusões de luz que vivemos podem ter um efeito, apesar de tudo, sobre as escolhas de almas e de encarnação. A luz de quinta dimensão, como eu já dizia, é capaz de transformar, mesmo escolhas de almas. O contrato de alma pode ser mudado, porque a luz é mais forte do que tudo. Quando eu disse que não se pode mudar, a título individual, vocês não podem, vocês, decidir varrer o contrato de alma, mas, se as entidades de luz decidem varrer um contrato de alma, em todo conhecimento de causa, então, sim, elas o fazem, obviamente. Não há karmas que permaneçam diante do amor. Não há contratos de almas que permaneçam diante do amor. Mesmo quando há uma doença que foi desejada pela alma, o homem é, realmente, criador e criatura divina. Tudo é possível, mas essa possibilidade não pode ser decidida pelos seres que são autores, ela pode apenas ser decidida pela luz. Então, sim, vocês verão os milagres, cada vez mais, mas não é porque não há milagre que há punição.
Há, também, casos em que não se tem o direito de modificar, porque a luz não tem autorização, não sente a necessidade de fazer desaparecer algo que está inscrito. Mas essa forma de cura espiritual vai provocar grandes perturbações. Os ensinamentos provocam, também, uma mudança, uma transformação, mas não é a mesma coisa que ver a intervenção de seres de luz, diretamente, em sua realidade densa e intervir, diretamente, nas doenças orgânicas, de maneira tangível, palpável. Aí, isso pressiona e faz desaparecer, eu diria, as sombras da terceira. É o único objetivo. Questão: como soltar nossas resistências frente à integração da luz? Ainda uma vez, eu repito, não há técnica. O efeito da luz deve crescer em vocês. Deixem-na penetrá-los. Progressivamente, e à medida que ela penetrar, progressivamente, as resistências vão cair, umas após as outras. Em alguns seres, isso será muito rápido. Há pessoas que necessitam de tempo, mesmo estando iluminadas. A iluminação e a luz não são garantia de que se possa deixar cair os conhecimentos, que se seja capaz de renunciar a tudo o que se foi, ser capaz de renunciar a portar uma identidade social, uma identidade financeira, uma identidade familiar e consagrar-se totalmente à luz. Para alguns, é isso. Para outros, não, isso depende do caminho e do contrato de alma, como se diz, mas não há outra técnica além dessa. Deixem a luz estabelecer-se em vocês, e as resistências vão voltar a subir, pouco a pouco, e, pouco a pouco, elas serão dissolvidas, transmutadas pela luz. Não há alternativa. Para nada serve fazer bacharelado em psicologia, para nada serve estudar porque se tem medo. Busquem o reino dos céus, o resto ser-lhes dado em acréscimo. A luz apaga e cura tudo. A experiência da luz permite um trabalho e, quando é um grupo muito mais importante ainda, as efusões de energia que vocês recebem desde o início de minha presença permitem, também, um trabalho de cura. A cura é a ausência de sombra. A cura é aceitar acolher essa luz. Nada mais há a fazer. Lembrem-se, humildade, simplicidade. Se isso se torna demasiado complicado, se há rituais complicados, deixem cair. Isso pertence ao antigo tempo, isso não pertence ao que é pedido hoje. Questão: como conhecer o contrato de alma? Há vários modos. Vocês podem inclinar-se na astrologia, vocês podem inclinar-se em certo número de decodificações da alma, também. Há, também, evidências específicas, que nós temos instaurado com esse canal, no que chamamos as decodificações corpo/espírito, que consistem em dar o esclarecimento sobre o caminho da alma, que permite compreender, em certa medida, o porquê se está aí. Agora, para querer procurar um pouco demasiadamente o contrato de alma, tem-se a tendência de esquecer a luz. Não é porque vocês conhecem seu contrato de alma que estarão mais na luz. Disso, é necessário estar, efetivamente, convencido. Entretanto, se vocês sentem um apelo extremamente importante para o conhecimento desse contrato de alma, por que não? Mas não se esqueçam de que o conhecimento é uma armadilha, hoje. Sempre se falou, nos séculos passados, do conhecimento esotérico, do conhecimento espiritual. Em minha vida, também, isso era extremamente importante, hoje não. Os tempos mudaram, profundamente. Isso, também, é importante a compreender. Falei. Questão: o principal mostrador entre as resistências e a luz não é aquele do metal? Isso é o mais importante hoje e, sobretudo, para os seres já despertos, o mental. Quanto mais vocês avançam em idade, mais é algo que vocês construíram, mesmo se não tenha consciência disso. A estrutura mental é aquela que mais nos obstrui para a eclosão e a transformação final da luz, mas para nada serve querer pacificar o mental fazendo exercícios de meditação e de vazio mental. Convém fazer crescer a luz, simplesmente. Questão: há um limiar crítico, uma porcentagem mínima, além da qual pode haver um basculamento real para a luz? Há uma massa crítica, mas é uma massa crítica não de número de entidades, mas é uma massa crítica de luz. Essa massa crítica de luz pode ser realizada por 4% da população, mas, também, 8 a 10% da população, isso depende, e é por isso, também, que eu os encorajo a deixar crescer a luz.
Não há apenas uma noção aritmética de número de pessoas, unicamente, há, também, a intensidade da luz, qualquer que seja o número de pessoas, mas pode-se, de qualquer forma, estimar que o número de 8 a 10% seria benéfico para a transformação. Questão: que devemos sacrificar, para consagrar-se à luz? Não sacrifício, cara amiga, mas renúncia. Há apenas uma diferença essencial. A renúncia é algo que se impõe de si mesmo, ainda que seja difícil. O sacrifício é um ato voluntário do mental. A decisão deve ser tomada no coração, e a renúncia que é solicitada, é profundamente diferente em relação a cada ser humano, em relação ao seu destino. Há aqueles a quem a luz vai implicar uma renúncia a inúmeras coisas. Há renúncias célebres, que foram conhecidas: renuncia à alimentação, renuncia à esfera sexual, renuncia à família, renuncia a isso, renuncia àquilo, mas, a partir do momento em que se evoca o sacrifício, é que não é uma renúncia. Agora, é o coração que deve ditar qual lugar é atribuído à luz nas atividades, mas a luz pode, também, decidir fazer passar essa luz e esse amor através da alma. Por que não? Em contrapartida, em outras pessoas é necessário parar, é necessário renunciar às mesmas atividades. É uma questão, estritamente, pessoal e individual, não há regras coletivas em relação a isso. É algo que se decide no coração, em função do apelo que se recebe e, eu repito, mesmo quando o apelo é muito forte, é necessário, por vezes, certo tempo antes, aceitar, sem que isso seja, realmente, um sacrifício, porque, se é um sacrifício, não é renúncia, é diferente, é um ato mental, não é um ato espiritual. Questão: qual é a influência dessa luz nas relações afetivas, amorosas, e na esfera da sexualidade? Cara amiga, eu lhe responderei que os seres que vivem na quinta dimensão, sob seus pés, desde já 200 mil anos, não têm mais necessidade de comer, não têm mais necessidade de fazer o amor. Eles fazem o amor em outros níveis, mas os corpos não são envolvidos nesses procedimentos, e o prazer que daí é retirado é diferentemente mais potente do que aquele que vocês chamam prazer de natureza sexual. O prazer sexual, conforme os seres, pode ser uma posse e um apego, mas, para outros, será uma fonte de liberação. Então, pode-se dizer que, com a luz, há seres que vão encontrar-se querendo fazer o amor todo o tempo, e outros, que vão parar. Não há regras, eu repito, absolutas. É diferente, de acordo com cada pessoa, de acordo com cada caminho, mas é evidente que transformações induzidas pela luz vão ao sentido de uma purificação, de uma maior sensibilidade vibratória, de uma maior abertura de casulos de luz e, portanto, quem diz abertura de casulos de luz, diz prestar atenção e respeitar, ainda mais, o que entra em nós, em todos os sentidos do termo, ou o que sai de nós. É uma questão de responsabilidade pessoal, mas o caminho é profundamente diferente, de acordo com cada alma. Tudo pode ser possível, no primeiro tempo. Questão: como vai evoluir nossa relação com o dinheiro? Cara amiga, vou ser muito direto. Na quinta dimensão não há dinheiro. Para que fazer? Sobre a Terra, vocês inverteram o valor do dinheiro. Vocês atribuíram ao tempo um valor crescente ao dinheiro. Ora, o tempo é um valor minimizante do dinheiro. Eu me explico. Se, um dia, você tem 100 unidades da moeda que quiser, se tem, ainda um ano após, hoje, você tem 1000. Nas regras espirituais, se esse dinheiro dormiu, deve restar-lhes 90. Inverteu-se a energia dinheiro, na terceira dimensão. Isso foi desejado pelas forças que foram criadas, que vocês chamam os bancos, há mais de 250 anos. Agora, na quinta dimensão, para que fazer o dinheiro? Tudo é gratuito, absolutamente tudo, seu pensamento torna-se, realmente, criador. Vocês querem criar um barco, vocês criam um barco. Vocês querem criar uma casa, vocês criam uma casa. Com a luz, a matéria é dirigida, e vem colocar-se no que vocês construíram com seu espírito. Há uma liberdade total, não há dinheiro. O dinheiro é uma criação que não é negativa, é uma energia circulante, mas fizeram-na circular na contracorrente em nosso planeta, onde eu também estive. Inverteu-se a polaridade. O dinheiro adquiriu o valor do tempo. Isso é uma heresia. O dinheiro perde o valor com o tempo. Os juros não vão ao bom sentido. Questão:
Como se pode fazer para integrar-se no mundo do trabalho, atualmente, sem, contudo, trair o próprio caminho ou as próprias convicções sobre a luz? Cara amiga, isso vai tornar-se cada vez mais difícil porque, quanto mais o casulo de luz abre-se para a luz, mais a luz é branca, penetra, mais vocês tomam consciência da diferença, da distância que existe entre o que vocês vivem no interior e o que lhes propõe o modelo do empreendimento, modelo social, modelo econômico, modelo de competição, que nada tem a ver com a realidade da quinta. Efetivamente, é um problema muito difícil, porque é necessário, de qualquer forma, continuar a comer, vocês ainda estão na terceira. Ainda que seja necessário confiar, é um problema que é, eminentemente, difícil, porque, quanto mais a consciência abre-se, mais se torna difícil funcionar como se funcionava antes. O que não se via aparece, agora, tão claro como o nariz no meio do rosto. E, por vezes, efetivamente, extremamente difícil continuar a trabalhar, continuar a fazer o que se fazia antes. Por vezes, mesmo, é uma questão de pessoa, também, e é ainda mais difícil renunciar. Mas, se a luz pede-lhes para renunciar, se vocês sentem que a alegria não está mais ali, é necessário confiar, é necessário aceitar encontrar-se sem nada, mas enriquecido pela luz. Essa é a grande lição que é solicitada, por vezes, a algumas almas, não a todas as almas, conforme o que vocês são capazes de suportar. Não se esqueçam de que o objetivo da luz é o de crescer, cada vez mais, em vocês, favorecer essa radiação de luz, e todos os caminhos são bons. Eu falei, cara amiga. Questão: poderia falar-nos da fonte de cristal? A fonte de cristal faz referência ao que se chama a fonte de cristal. Ao nível do núcleo do planeta, não, como lhes disseram, um núcleo de fusão. Há uma fonte, que é em cristal, e gigantesca, que está em vibração e em coerência com o cristal que está no interior do Sol. Essa fonte de cristal permite-lhes viver as retransmissões da fonte mãe e fonte pai. A fonte de cristal é o que os religa à sua divindade essencial de ser/luz, de ser/cristal, é extremamente importante. Acessoriamente, esse núcleo central de cristal é religado ao que se chama o Sol central da galáxia, que é, também, um cristal. Aí está o que se pode dizer, rapidamente, sobre a fonte de cristal. É algo que se revela a um dado momento da iniciação do ser humano, quando ele aceita ser filho da luz. Questão: pode-se esperar ver uma reunificação de cristãos? Isso não é, absolutamente, concebível, nem desejável, cara amiga. A luz crística nada tem a ver com o que foi construído pelas diferentes igrejas, corporações, através do ensinamento de Cristo, que era um ensinamento de luz. A nova humanidade reagrupar-se à bandeira de Cristo, mas de Cristo em si, e não de Cristo sobre a cruz, a luz. Vocês voltarão a tornar-se o que eram, no momento da criação de Atlântida, ou seja, filhos da lei de um, e a religião está, absolutamente, eu diria, fora de propósito, no que vem. É o modelo prescrito, totalmente prescrito. Questão: poderia falar-nos dos crânios de cristal? Os crânios de cristal representam a concretização da luz dos 12 Elohim que fizeram o sacrifício da encarnação, quando da criação de Atlântida, em 50.731 a.C. Quando fizeram esse sacrifício, esses seres de luz, que vinham de dimensões bem além, mesmo, da minha, aceitaram, alguns se esqueceram de ler o contrato até o final, vir fazer o sacrifício da encarnação e acompanhar a criação da terceira dimensão até hoje. Nessa vida em que eles eram considerados como Elohim, ou seja, deuses, no momento de sua passagem, seu crânio tornou-se um crânio de cristal. É por isso que esses crânios, que são reencontrados hoje, têm uma longa história por trás, eles são a memória total desse universo, mas, também, de outros universos, de onde vinham esses grandes seres. Efetivamente, inúmeras predições, inúmeras profecias feitas, em especial, nos mundos ameríndios, fizeram referência ao momento em que os 12 crânios de cristal serão agrupados, reunidos, reencontrados. Os eventos poderiam começar, já é o caso desde vários anos, e o crânio que unifica foi reencontrado não há muito tempo, o 13º crânio de cristal. Agora, isso está em curso, e é por isso que as passagens comentárias que vocês tiveram correspondem, realmente, a um evento, certamente, essencial, na história da humanidade.
Lembrem-se de que os primeiros cometas que passaram, de maneira visível, em 95, 96, passaram sob o pé direito da Virgem. Era o sinal dado aos homens, a cruz visível no céu, por toda a parte. O cometa, hoje, voltou a passar no mesmo lugar, vindo recordar a promessa que havia sido feita em março de 96. Portanto, a presença micaélica, as energias micaélicas de transmutação dos elementos estão, totalmente, encarnadas agora. Isso é um evento, eu dizia no preâmbulo, capital na história da humanidade. Então, ainda uma vez, humildade, simplicidade, verdade, alinhamento e luz e amor, e nada mais, absolutamente nada mais. Eu lhes trago toda a minha bênção, todo o meu amor, e eu lhes digo até uma próxima vez, e que será ainda mais rica em luz e em amor. Nós trabalhamos através do canal, outras entidades, também, para irradiar cada vez mais as irradiações da quinta dimensão. Contentem-se em fechar em seus corações o amor do Divino Filho, a fim de reencontrar a dimensão do Filho que vocês são, todos. Eu lhes peço, vigorosamente, para permanecer uma dezena de minutos nesse estado vibratório, recolher essa luz que está entre vocês, deixá-la entrar no mais profundo de seu ser, em seu coração, permitir-lhe trabalhar na abertura do amor, na abertura da divindade. Sejam abençoados, eu os amo, caros filhos de luz, sejam abençoados. Vocês têm toda a minha gratidão. Aos três dimensões, 1º de junho de 2006. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.